Bom dia, Ricardo. Bem-vindo ao Passo a Caminho, um projeto de Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. É um grande prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos de algo tão bonito, tão especial como é o Caminho de Santiago. Muito obrigado por estar aqui. Ricardo, vamos começar pelo descobrimento do caminho. Conte-nos um pouco como é que o caminho chegou na sua vida. O caminho chega na minha vida. Bom, Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria e uma satisfação participar desse projeto. O caminho chega na minha vida em 1992. A esta altura, eu estava com 18 anos de idade, assistia a um documentário num canal de televisão aqui do Brasil. E eu fiquei muito impressionado com a beleza dos locais, com a parte histórica, mística, a parte espiritual, natural. E eu, àquela altura, falei, meu Deus do céu, eu senti algo muito forte e eu pensei, nossa, eu preciso um dia, se a vida me permitir, percorrer essa jornada, né? Basicamente foi isso. Foi esse primeiro encontro. E você Esse lembra, primeiro encontro. você lembra esse foi o primeiro encontro com o caminho e o primeiro encontro com o caminho físico. Você lembra-se como é que foi quando chegou, quando começou o primeiro dia? Você lembra-se qual foi a primeira impressão ou o que é que sentiu quando, Olha, quando chegou na Espanha e viveu aquilo? Diga. eu, eu cheguei por Barcelona. Na verdade, a minha viagem foi por Barcelona. Sim. E eu gosto muito da cidade, da parte histórica, do Gaudí. Então, eu fiquei alguns dias antes. E depois peguei o trem e fui até Pamplona. Pousei em Pamplona. Eu tinha muito tempo. Eu não fui com tempo apertado. Então, eu pousei em Pamplona e no outro dia fui a Saint-Jean-Pied-de-Port. Passei um dia à tarde em Saint-Jean. Assim, o momento marcante para mim foi a saída da pousada. Eu fiquei numa pousada na rua da oficina do Peregrino, Sim. chama Gite Ascória, essa pousadinha. Então, no dia anterior, eu havia ido à oficina do Peregrino, carimbei a credencial, conversei, o senhor me deu um mapa. Mas, assim, o momento mais impactante foi quando a dona da pousada abriu a porta, era um sábado, estava garoando, e aí ela me deu um abraço, me desejou bom caminho, e aí eu saí com a mochila, com o cajado, eu pensei, meu Deus. Aí eu olhei para o lado, para a rua, né, e segui o sentido. Assim, naquele momento você sente, você tem algo, é um sentimento que, bom, agora é verdade, agora o caminho é real. Então, aquele momento foi importantíssimo, muito emocionante. Espetáculo, espetáculo. Eu lembro-me, deixa-me contar, foi no meu primeiro caminho, no caminho português, perto de Barcelos, o primeiro peregrino que eu encontrei. O primeiro peregrino que eu encontrei foi um peregrino alemão. E o mais curioso, eu não sei se é verdade ou não, mas o mais curioso é que ele me disse, isto em 2016, eu vivo no caminho, eu estou no caminho há mais de 9 anos. Há 9 anos e 4 meses. Eu lembro perfeitamente, ele disse-me, 9 anos e 4 meses que eu vivo no caminho. Há uma coisa de especial isto tem que ter. Este creio que foi assim o primeiro grande momento impactante. Também conhecer aquele peregrino era alemão, falámos mais ou menos em inglês, e foi espetacular. E foi o primeiro peregrino que eu conheci no caminho. E foi logo um peregrino marcante. Para si, e já que estamos a falar de peregrinos, ah, quais foram as pessoas e os peregrinos que mais marcaram o seu caminho? Curioso porque eu inicio o caminho, eu ando muito tempo no começo do caminho só. Eu ando sozinho a primeira semana, os primeiros 10 dias praticamente. Eu me lembro de um peregrino norte-americano em San Juan de Ortega. Nós caminhamos de San Juan de Ortega até Burgos. E
vias de se aposentar, e ele conversava sobre a vida dele. Ele morava na Califórnia, ele tinha um pouco mais de idade do que eu, e a gente foi conversando sobre a vida. Foi um trecho difícil, São Juan de Ortega para Burgos. A gente pegou sol, muito sol, mas é um trecho muito bonito. E ele me deu de presente um crucifixo. Até hoje eu tenho guardado. Ele me deu um crucifixo muito bonito. Ele trabalhava numa organização não governamental, né? Ele era voluntário, e ele falava muito de fé, muito de propósito, e eu achei a conversa muito interessante. Dizem que o caminho apresenta alguns anjos, né? E muitas vezes nós mesmos somos os anjos de alguma outra pessoa, né? Digo, no sentido de fazer companhia, de ajudar fisicamente, uma palavra. Então foi muito interessante. Nós chegamos no albergue principal, no albergue mais novo de Burgos, que é próximo da catedral. Nós entramos, fizemos o registro, ele foi tomar banho, ele falou: Ricardo, isso ele já vinha dizendo, eu estou com vontade de percorrer o caminho primitivo. Ele já vinha falando. Aí eu falei: mas você vai abandonar o francês? Eu falei: eu quero uma experiência de mais solidão, de estar mais sozinho com a natureza, estar mais sozinho comigo mesmo. E não é que ele falou: Ricardo, eu vou até a rodoviária, eu vou comprar uma passagem e amanhã eu vou para Oviedo e vou iniciar o caminho primitivo. E ele fez isso. Comprou a passagem, a gente jantou, conversamos ainda, e no dia seguinte, logo pela manhã, ele foi para a rodoviária, seguiu para Oviedo, caminho primitivo. Nunca mais tive contato. Que coisa, não? Sim, essa é uma das histórias, né? Essa é espetacular. Ricardo, o caminho, e toda a gente sabe disto, ou quem faz o caminho sabe, uma viagem espiritual, uma viagem para, para estarmos com nós outros, para estarmos sozinhos, para estarmos acompanhados, para vivermos o momento, para desfrutar do que o caminho nos tem para oferecer. Mas também nos dá muito e nos ensina muito. O que é que o caminho lhe ensinou assim? Quando eu fui para o caminho, definitivamente, eu vivia um momento de mudança na minha vida. Eu vinha de um casamento já de 15 anos e de um trabalho numa empresa familiar já por 20 anos. E eu estava no momento de uma encruzilhada, assim, de questionar a minha vida. Será que eu quero ainda seguir esse caminho, tanto pessoal quanto profissional? Então, eu tive realmente... Dizem que quando você quer ir ao caminho, mas você só vai quando Santiago ou quando o caminho te permite ir exatamente. Então, eu fui para o caminho e o caminho me ensinou que é necessário de tempos em tempos nós darmos uma pausa em nossas vidas e refletirmos quais os rumos que nós estamos tomando, como nós estamos tratando a nossa vida, e no aspecto pessoal, profissional, com a família, com as pessoas à nossa volta. Então, esse ensinamento é muito claro. E o caminho também ensina a simplicidade da vida. Tudo que é mais essencial, o caminho te proporciona, que é você tem 2 trocas de roupa, você precisa de um café da manhã, de um lanche, de um jantar, você precisa de uma ducha, de um banho que te restaura, te renova, e você precisa de um bom sono. O sono restaurador no caminho é fundamental. Tanto que a gente escuta tantos peregrinos falar: olha, amanhã eu acho que eu não vou prosseguir, eu estou muito cansado, muito dolorido. Aí a pessoa come alguma coisa, ela dorme. Se ela dorme bem, ela acorda nova em folha e segue para o caminho novamente. Essa lição também é muito importante. O caminho também é rejuvenescimento. Eu creio que nós ganhamos uma nova cor, não sei. É como nós estamos tão acostumados ao nosso dia a dia, e quando vamos no caminho, nós estamos
nos, nos, no sentido de estarmos nos de preconceitos, ou seja, estamos leves, é o que eu queria dizer. Estamos É, leves, somos outros. Acho que a essência de uma pessoa, a essência mais pura, quero assim dizer, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, está mais vincada no caminho porque nós no nosso dia a dia estamos cobertos por capas e por preconceitos e por normas. E no é. caminho somos nós. Acho que é mais assim, não acha? Bom, nós na vida social nós exercemos papéis. Então Exatamente. eu sou, então eu sou o profissional que trabalhou com transportes. Então eu sou o administrador, o responsável financeiro. Eu sou o pai. Eu sou o marido. Eu sou o irmão. Eu sou o filho. Então nós temos algumas funções sociais, né? Mas assim, o caminho você vai se desnudando, você vai tirando. Então eu chego como Ricardo, uma alma, um ser que se coloca num caminho com a natureza, com uma história, com a arte. Você é o Guilherme que se coloca com a mochila, com o cajado. O Guilherme está indo para o caminho. Ele é o Guilherme que vai encontrar outros peregrinos. Ele vai sentir a força do sol, da chuva, do vento. Ele vai ver uma igreja centenária. Ele vai atravessar uma ponte milenar. Então você vai fluindo, você vai sendo um ser que flui com o caminho. Essa ideia também é bonita, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ao Renato, ao Renato, desculpe lá, ao Ricardo. Ricardo, E como foi chegar em Santiago? olha, é assim, o meu caminho ele teve aqueles momentos doloridos, assim, vamos dizer, até Astorga. A parte de Astorga foi uma foi um ponto de reviravolta, um ponto de mudança. Ainda em Astorga eu tive uma questão, um problema físico, de dor, um problema intestinal também, que já vinha de León, mais ou menos. A partir de Astorga, aquilo muda. Rabanal del Camino, então, é uma coisa impressionante. O caminho, de repente, quando você descansa bem e supera esses problemas, eu me senti, a partir de Rabanal del Camino, Molina Seca, absolutamente renascido. Eu me lembro do último dia, eu cheguei a Santiago no meu aniversário, que é 13 de julho. No último dia, eu estava em Ribadizo de Abarro, que é um Ei, albergue a 40 quilômetros. conheço, É um albergue conheço. belíssimo. Sim, Conhece? É um conheço. albergue público, Conheço. tem, Sim. tem uma ponte, um riozinho, É bonito, entendeu? muito bonito, sim. É um albergue lindo. Então, olha, aquele dia foi um dia, eu não sei, eu não posso dizer que foi o mais especial, mas ele teve um significado tão grande. O último dia, o meu aniversário, uma coisa interessante, eu estava caminhando com mais dois peregrinos. Ao chegar no Monte do Gozo, eu me vi numa decisão que eu tinha que tomar. Ou eu permanecia com esses dois companheiros de caminho, ou eu ia a Santiago só, porque já eram 7h40 da noite. Mas como era o mês de julho, ainda estava muito claro, muito ensolarado. E aí eu virei para eles e falei, meus amigos, eu agradeço, a gente parou para tomar uma cerveja, comemoramos. Eu falei, meus amigos, eu vou seguir para Santiago. O meu coração diz que eu preciso chegar à É. Praça do Obradoiro ainda Hoje, hoje, meu aniversário. E amanhã nós nos encontraremos na praça e será uma alegria abraçar vocês. Então foi isso. Eu cheguei na catedral às 8h30 da noite, do dia 13 de julho de 2013. Assim, foi um misto de muitas emoções, alegria, tristeza não, eu acho que é uma nostalgia. nostalgia, Você, sim, acho que é a palavra correta, nostalgia, a sem dúvida. palavra é nostalgia, não é tristeza. Você fala, meu Deus, eu consegui, eu estou aqui agora. Mas se passaram tantas coisas, 36 dias, e eu estou aqui agora. Assim, foi algo sensacional, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Ao meu amigo, conta-nos, por favor, já estava eu a falar espanhol, meu Deus, já estava habituado a falar espanhol. Conte-nos como é que você, imaginemos que você agora está perante um amigo seu que nunca ouviu falar do caminho e você vai-lhe descrever o caminho a ele. Como é que você descrevia o caminho de Santiago ao seu amigo? Alguém que nunca ouviu Eu, falar do caminho. que nunca ouviu falar? Sim. Meu amigo, olha, esse caminho é uma jornada que você vai unir o seu aspecto físico, você vai precisar caminhar, então você vai precisar de uma preparação, pelo menos de um cuidado físico com você, um treinamento que seja no mínimo caminhar alguns dias por semana para você ter um condicionamento básico necessário. Você vai encontrar pessoas ao longo do caminho, não se preocupe em ir acompanhado, você fará amizades e você acredite que essas amizades terão significado no seu caminho. Você vai encontrar história, você vai encontrar de fé, história de religião, história de arte, história de cultura, de povos que viveram nessas regiões do caminho. Você vai entrar em contato com uma energia que vem da Terra, o famoso paralelo 42. Então tem também essa história, né, dessa energia que tem o paralelo 42. Esse caminho tem origens também nos celtas, que tinham a fé que, chegando a Finisterre, eles estavam no fim do mundo, então conhecido. Então, você vai ter experiência gastronômica. Eu diria a você, é uma experiência humana maior por excelência. Você não será o mesmo durante o caminho e quando você encerrar essa jornada. A sua vida não será a mesma. E você será uma outra pessoa. Acredite. Não diria de melhor maneira. Muito obrigado por este momento, Ricardo. Ahm, eu, por acaso gosto de fazer esta pergunta porque é curioso, mas são tantas que às vezes é difícil de responder. Mas se você, imaginemos, uma pessoa que faça o caminho várias vezes, o caminho é sempre diferente. Mesmo que seja o mesmo caminho, o caminho vai ser sempre completamente distinto. E eu que já fiz, por exemplo, já fiz 3 vezes o português, já fiz 2 vezes o primitivo, e o caminho sempre completamente ah, diferente. Se você pudesse escolher uma etapa para a fazer 1000 vezes, para percorrer essa etapa 1000 vezes, que etapa escolhia? Olha, nossa, é muito difícil uma só etapa. Mas, assim, as etapas que marcaram, a primeira etapa, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles, foi muito impactante, foi muito dura para mim, porque eu estava com a mochila cheia, eu enfrentei chuva e frio, e absolutamente só, eu vi um casal à frente nessa etapa até Roncesvalles, mas o casal rapidamente desapareceu. Então foi uma etapa muito solitária. Uma outra etapa que eu gostei muito foi de Castro Reris até Hornillos del Camino. Foi uma etapa belíssima. Eu me sentia dentro de um quadro, de uma paisagem. Foi tão linda essa etapa, foi muito bonita. Isso no caminho francês, né? Sim, fantástico. Essas duas etapas foram muito, muito interessantes. Uma etapa difícil foi Manharim, aonde São Marrarim. Thomas, até Molina Seca. Eu passei, foi um calor muito grande. Eu estava no dia 4 de julho. Aquela descida de Manharim até Molina Seca foi duríssima. Agora, no caminho português, a variante, a etapa de Combarro até Armenteira. Olha, que etapa, foi uma etapa linda também, foi, assim, por outros aspectos,
Mas foi assim, chegar no monastério de Armenteira, na Galícia, foi algo especial também. Foi belíssimo. Olha, para mim é a Ruta dos Hospitalet. Ruta Ah, dos Hospitalet no caminho primitivo, sem foi. dúvida. E Todo mundo fala dessa ruta. a etapa também, para o lado da Tercia, a Vendueños, en el camino de San Salvador, também Ah, incrível, que é a terceira etapa, que passa o Porto Parraras e é lindíssimo, é lindíssimo. Foi espetacular. Mas essas duas acho que são etapas muito, muito bonitas. Ó Ricardo, se o seu caminho tivesse uma expressão, uma frase, uma palavra, qual seria? olha, eu gosto muito do poeta sevilhano Antônio Machado. Eu tenho assim, eu tenho uma admiração e ele tem vários poemas que viraram música, aparecem em programas sobre a Espanha, que eu gosto de uma que diz: "Eu vou sonhando camino de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientes encinas." E ele coloca uma interrogação: "Aonde el caminho irá?" Eu, para mim, esse trecho ele diz muito do que é a vida do peregrino. Essa pergunta: você está caminhando? Você vai começar uma nova etapa? No seu coração nasce a pergunta: aonde el caminho irá? Que é o dia a dia do peregrino. É uma mistura de fascínio, de admiração e de mistério. A gente não sabe o que vai encontrar na etapa e nas próximas etapas do caminho, né? Sabe, para mim, é uma frase que no seu contexto não tem nada a ver com o caminho, mas eu associo-a ao caminho. Que é valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Exato, Fernando Pessoa. exato. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, exatamente. Tudo vale a pena. Eu gosto muito e associo muito, muito ao Caminho de Santiago. Se tivesse uma palavra, fraternidade. Fraternidade é uma boa palavra para descrever o meu caminho. Sem dúvida alguma. Oh, Renato, pode-nos contar algum momento que você viveu no caminho que gostaria de partilhar connosco, por favor? Uma história, algo Eu, assim. eu gosto muito de uma parte. Eu estava antes de León, um pueblo chamado Arcarrueja, aproximadamente 7 quilômetros. E eu estava muito cansado, estava psicologicamente já bastante abalado. Então foi um dos momentos bem difíceis, porque eu trouxe muitas questões da minha vida particular e profissional. E como você sabe, no caminho nós temos tanto tempo caminhando e pensando e refletindo. Então, aquilo que você traz, ele vai aparecendo na sua vida. As telas mentais vão surgindo durante a caminhada. Então, você recorda de uma escolha que talvez não foi bem sucedida, de uma frase que você disse não foi uma frase muito boa, ou de alguma coisa que você ouviu, que você se sentiu injustiçado, entendeu? Então, Sim, nesse momento, eu estava com um cansaço físico do caminho, eu estava prestes a chegar em León, então a gente está falando aí de praticamente... León, a gente está falando de que são 500 quilômetros já, né? Porque León são 300 quilômetros até Santiago. exatamente. Então, eu estava esgotado e psicologicamente abalado. Em Arcarrueja, eu decido não ir até León, e eu falei, bom, eu vou descansar nesse albergue, talvez, e amanhã eu vou ver como é que eu fico. Se eu vou estar bem disposto para poder prosseguir. Na minha cabeça, olha só, um caminho tão sonhado. Eu cheguei a pensar em ir até León, descansar 1 ou 2 dias e talvez pensar em desistir. Sim. Ou então pegar um ônibus e encurtar o caminho, de tão
de tão, digamos assim, nervoso e abalado que eu estava. Eu chego nesse albergue e encontro um francês chamado Christian e uma outra amiga holandesa chamada Carla, mais velhos. E aí eu chego, tomo banho e a gente depois janta, e no jantar eu conto daquilo que eu estou vivendo. E os dois se viram e falam, olha, a partir de amanhã vamos caminhar juntos, não fique aflito, não se desespere, você tem 37 anos, você tem uma vida pela frente, vá com calma, um dia de cada vez, não desista, esse caminho é um sonho seu, um sonho de jovem, vamos junto, que amanhã será outro dia, não pense em desistir. E olha, Guilherme, realmente eu caminhei com eles até Vila Franca del Bierzo, e foram companheiros sensacionais, foram como irmãos mais velhos. Esse é o Você caminho. Esse é imagina o só? caminho. É o Você caminho. imagina? Espetáculo. Que coisa Uma maravilha. espetacular, Uma uma maravilha. maravilha. Muito obrigado por partilhar esse momento connosco, Ricardo. Obrigado, Guilherme. Ricardo, estamos a chegar ao final deste nosso partilhar do caminho. Mas antes, queria lhe pedir uma última coisa, ok? Sim, Eu gostava muito que você, e agora é uma coisa diferente que estou a fazer, que eu estou a pedir aos peregrinos que deixem uma mensagem, ahm, para os peregrinos, para as pessoas que vão ver isto, uma mensagem sobre o caminho e do caminho para o caminho, por favor. O que você quiser dizer, o que lhe vai na alma. eu quero falar que nós estamos superando, enquanto humanidade, esse momento muito terrível da pandemia, esse evento mundial que abalou tantas famílias, tantos países, tantas pessoas que faleceram, tantas famílias que estão sofrendo luto por perderem entes queridos, pessoas que estão absolutamente em situação difícil, situação profissional difícil, financeira, e estão tentando recomeçar. O que eu diria para essas pessoas é que tenham coragem, tenham fé, e que se o sonho de vocês ainda é percorrer o caminho de Santiago, mantenham esse sonho aceso, acreditem que vocês terão oportunidade de percorrer este caminho. E assim que vocês tiverem essa oportunidade, não percam tempo, porque essa pandemia mostrou que os planos, muita gente que planejou percorrer o caminho 2020, agora 2021, que acabou não conseguindo percorrer. Então, assim que tiverem essa oportunidade, tendo saúde, tendo condições, vão para o caminho. Não percam a oportunidade. A vida é feita de oportunidade, de momentos. Não planejem muito. Tendo oportunidade, realmente não deixem passar. E para o caminho, a minha palavra para o caminho é muito obrigado e muito obrigado. E eu ainda tenho sonhos de percorrer novos caminhos, novamente o francês, caminho aragonês, caminho do norte, Via de la Plata. Essa chama peregrina, você sabe muito bem, Guilherme, a chama peregrina não se apaga. Não, nunca. Acho que uma vez peregrino, para sempre peregrino. Para sempre peregrino. Ricardo, foi um prazer, muito, muito obrigado. E espero vê-lo em breve no caminho. Muito, muito obrigado. Amém, que assim seja.